Por exemplo, isso é tão inteligente, por que anúncios de brinquedos, anúncios de loja de brinquedos aparecem para canais infantis? Porque sabe que o público é infantil e a criança tem um poder de compra, né? Não um poder de compra, mas uma influência na decisão de compra muito grande. Olá, Salinha aqui, mais uma vez com você no podcast Não Me Ignore. E comigo, o meu parceiro Felipe Carvalho. Beleza, Salim? Tudo bem, Felipão? Tranquilo. Tamo junto. E hoje, meu amigo, nós vamos falar com você, que é profissional de marketing, um empreendedor, empresário. Você que gosta de marketing e sabe que cada dia mais a gente precisa estar atualizado. Nós vamos falar com você hoje sobre o oráculo da modernidade. E aí? Esse assunto é interessante, hein? Antes da gente começar a falar sobre o oráculo da modernidade, quais são os recadinhos? Os recadinhos de todos os programas que a gente não pode deixar de falar? Rapaz, se você quer ser uma pessoa antenada, atualizada e ter informação de primeira, como primeira mão, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Dá um like aqui embaixo, dá uma força pra nós e principalmente inscreva-se no canal, né, Felipe? Aí você vai ser notificado, ative o sininho, você vai ser notificado. O nosso propósito é fazer um conteúdo de valor voltado a marketing, vendas. Muita informação de valor para você que é da área do marketing, você que é um empreendedor, sabe que precisa estar atualizado no marketing. Muitas vezes, Felipe, esse conteúdo vai ajudar, inclusive, o empresário a contratar outros profissionais. E o profissional a sair muito bem dentro de uma empresa que ele está trabalhando, procurando uma vaga. Aqui é um bate-papo na experiência de mais de 10 anos, né? Vamos deixar pelos 10. E se você quiser complementar, se você não concordar, se você quiser deixar também uma pergunta pra gente, nos comentários aqui embaixo também, né? Faça sua pergunta aí e a gente vai responder pra você. A gente vai ter total prazer de estar com você aí respondendo. E, então, manda ver. Hoje nós vamos falar sobre o oráculo da modernidade. Cara, eu acho que é legal esse assunto. E, Felipe, pode falar sobre o que a gente vai falar. O que é o famoso oráculo da modernidade? Uau, o grande oráculo da modernidade, né? Essa é uma das tantas nomenclaturas do nosso querido Google, né? O Google. Quem vive sem, né? Quem vive sem? A internet do Google. A internet do Google. Eu falei aqui, acho que no primeiro episódio, né? Eu contei essa história no primeiro episódio, que uma vez numa lanchonete, uma tiazinha me falou, né? Peguei essa receita na internet do Google. Olha só. O poder que o Google tem, né? Inclusive tem, Salim, uma pesquisa feita pela Ipsos, né? Uma empresa aí reconhecida de inteligência de mercado e pesquisa desse ano, né? De 2022, que coloca o Google como a empresa de tecnologia mais influente, né? Que mais influencia os brasileiros. E uma coisa que eu acho legal dessa pesquisa é que 2 dos critérios utilizados, né, para determinar que o Google é uma empresa que tem esse grande poder de influência na vida das pessoas é presença e confiança. Esses 2 critérios, assim, de presença e confiança me chamaram bastante atenção porque presença significa que, de fato, né, o Google está no nosso dia a dia. Com certeza. Ele está presente na vida das pessoas. E confiança, né? De estudo, né? As pessoas confiam naquilo que elas... As pessoas realmente acreditam no que está no Google, é verdade. Isso mesmo. É então, verdade. E muita gente fala isso, né? Hoje em dia, uma empresa, se ela não está no Google, ela praticamente não existe. Não existe. Né? E pelo contrário também, a pessoa fala assim, mas eu li no Google. Né? Como se o Google endossasse tudo que tá lá, né? A dor dos médicos, né? Quando praticamente as pessoas vão no médico hoje, praticamente, doutor, não preciso nem a consulta, eu preciso do remédio e tal, porque eu já vi no Google, né? Mas o bate-papo de hoje é um pouquinho mais além do que isso. A gente quer falar um pouco sobre isso, a gente quer desmistificar muita coisa, muita estratégia, quão o Google tá envolvido pra gente, quão oportunidade tem para as empresas, para os empresários, não importa o porte, ganhar dinheiro com o Google. Porque como eu falei, essa pesquisa da Ipsos, quando ela fala de presença e confiança, se o Google está presente na vida das pessoas, as empresas que querem estar próximos dos seus potenciais clientes, ela precisa estar no Google. Se o Google está presente na vida das pessoas, as empresas precisam estar no Google. E se as pessoas confiam no Google, logo o Google é um lugar adequado para as empresas investirem, né, criarem uma estratégia para Google. Então, por isso que eu acho que valia um episódio. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Eu acho tão interessante, Felipe, porque no dia a dia, às vezes eu falo com a pessoa, entra no meu site lá, Planos Digital.
A pessoa não vai lá no navegador e digita www.planosdigital.com.br. O que ela pega e faz? Ela vai ali no Google e coloca o site no Google. É isso mesmo, ela vai digitar lá Planos Digital. Planos Digital. Ela nem coloca o www ou direto planosdigital.com.br. Ela coloca Planos Digital e aí vai o resultado de busca e aí que ela vai procurar. E o mais engraçado é que, assim, muita gente nem sabe, mas o Google é quando você abre uma aba nova, seja no seu smartphone ou no seu desktop, você abre uma nova aba, o Google já está configurado para ser aquele site que aparece por padrão, navegador padrão, e você sai digitando ali no navegador, e muita gente hoje, né, usa o Chrome, que é um produto também do Google, né? Então, o Google tem milhares de produtos, né? Então, desbancou o próprio Internet Explorer, né? O Internet Explorer, se eu não me engano, ele parou as operações, não? É, coisa que há, sei lá, 10 anos atrás, nem se imaginava, e aí o Google lança Chrome, e aí o Chrome começa a ganhar espaço, e hoje, né, o Chrome, assim como o Google enquanto buscador, ele detém 90% do mercado, né, ou seja, a cada 10 buscas que são feitas na internet, 9 são feitas no Google, aqui no Brasil. Eu vejo que o Chrome, ele também representa aí pelo menos cerca de 80% dos acessos, né? Os usuários, eles acessam o Chrome em cerca de 80% das vezes, né? Entram num site usando o navegador, né? O Chrome. Então, quer dizer, as pessoas chegam no Chrome e fazem isso que você falou. Elas escrevem alguma coisa e elas dão um enter para procurar. Elas estão fazendo uma busca no Google. Então, E é tão natural, né? Tão natural que é legal a gente falar aqui para iniciar. Esse não vai ser um episódio extremamente técnico, não é né? A ideia é realmente a gente falar, sim, para quem é profissional do marketing, para quem está iniciando, para quem gostaria de iniciar, para aquela pessoa ali, para aquele estudante que está na faculdade ainda, enfim. Para o profissional de marketing, Felipe, eu percebo o seguinte, que tem muito profissional de marketing há anos que está passando por essa transição de vir do offline, entrar no offline, e é tanta informação que tem que ele sabe a diferença do Google para as redes sociais, do que é um buscador, ele sabe tudo isso. Sim. Mas as oportunidades que o Google tem para oferecer para ele, as oportunidades, todas as oportunidades de negócio, de mídia, nem sempre ele sabe. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente vai falar sobre negócios, né? Então, também serve para quem é ali um gerente comercial, um diretor de empresa, né? Um empresário, um dono de empresa. Esse conteúdo é para você, né? A gente não vai fazer aqui um conteúdo extremamente técnico que seja para ensinar uma pessoa a configurar uma campanha no Google. E a gente conversando um pouquinho, né, Felipe? Você me trouxe 3 pontos que eu achei super fantástico, achei super interessante. O comportamento das pessoas que muitas vezes elas não percebem e muitas vezes o profissional de marketing não percebe também. E as pessoas têm alguns comportamentos. O primeiro comportamento que a pessoa tem na internet, no Google principalmente, é o comportamento do Google, o comportamento navegacional. Explica pra gente um pouquinho, Felipe, o que é esse comportamento navegacional no Google? Vamos lá. O Google, basicamente, né, não só no Google, mas as pessoas, elas geralmente elas usam o Google, usam um buscador por 3 motivos, né? O primeiro que você falou é esse, é o navegacional. Então, ela quer acessar um site e ela não lembra, né, o domínio do site, o www, como você falou, né? Então, ela entra no Google e coloca o nome da empresa. Olha só. E ela coloca o nome da empresa ali só para navegar até aquele site. Então, ela não está fazendo uma busca com outro intuito a não ser esse de navegar. Então, ela entra no Google, coloca o nome da empresa e logo vai para o site daquela empresa. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer. Mas ela só está usando o Google como a ferramenta para chegar até onde ela quer. É só um meio para ela acessar o site daquela empresa, ou seja lá um site de notícia também, enfim, só para navegar. Existe ainda a busca informacional, que aí é quando a pessoa ela usa o buscador para se informar, para resolver um problema, para tirar uma dúvida, né? Então ela... Que é onde é o oráculo, né? Onde ela fala, eu não sei, deixa eu ver o meu oráculo Google. É onde ela vai usar o Google. Lembra que a gente falou aí no primeiro episódio sobre a história do copo de suco de laranja e o copo de Coca-Cola? Quem tinha mais caloria? Quem não viu esse podcast, pessoal, clica aqui no nosso card. E foi um assunto bem polêmico, foi bem interessante. Não é questão de polêmico, mas foi bem interessante, curioso. Então clica aqui no card, vale muito a pena ver esse episódio. E é justamente isso. Quem busca por esse tipo de informação está querendo uma informação. Então a pessoa tem um problema, a pessoa tem uma necessidade, ela está buscando aprender mais, ela usa o Google, né, com esse perfil de busca informacional. E o terceiro tipo de busca que existe é a busca transacional. Transacional. Que aí já é algo mais voltado para uma aquisição.
contratar um serviço, comprar um produto. E aí já está mais relacionado ali do meio para o fundo do funil quando a gente fala em jornada de compra. Que é onde o cliente ele sabe o que ele quer, ou um produto ou um serviço, ele já vai lá e procura. Por exemplo, ele procura um mecânico de automóvel, um técnico para arrumar um aspirador de pó, um técnico de televisão. É um perfil de fazer isso, de comprar, de transacionar. Então, agora, os três são importantes, hein, Felipe? Você falando assim, os três são importantes e nós, como donos de empresa, o profissional de marketing que está assistindo a gente aqui, ele tem que entender esses três perfis e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como ele aproveitar todas as oportunidades nesses três comportamentos do cliente, não? Isso mesmo, porque é claro que parece meio óbvio, meio lógico que quando a pessoa procura pelo nome de uma empresa, como o Facebook, ela vai procurar no Google e vai achar ali o site do Facebook, vai entrar no site do Facebook e vai, né, navegar, que é o que ele quer. Mas, dependendo do negócio, e principalmente quando a sua empresa tem ali um nome que é mais genérico, ou quando realmente você não tem o mínimo do mínimo do estratégico, né, de uma questão que a gente vai falar daqui a pouquinho aí sobre a questão da busca orgânica do Google, corre o risco da pessoa entrar no Google, colocar o nome da sua empresa e não achar. Olha, né? E aí ela utilizou o Google como um mecanismo ali para navegar pela internet, para iniciar a navegação dela, colocou a sua empresa, não achou. O que ela vai fazer? Será que ela vai lembrar qual era o seu site, vai tentar lá o www, ou será que aí ela vai procurar pela sua empresa? Não vai achar necessariamente o seu site, mas pode ser que ela ache o site de um concorrente. Pode ser que ela ache o site de uma outra empresa e fale assim, bom, eu não achei a agência Planos, mas apareceu aqui a outra agência, então serve para mim, né? Faz todo sentido isso que você está falando, porque muitas vezes o que a gente percebe é, durante muito tempo, comentou-se que a internet ia substituir muito o mercado físico. Sim. E claro, isso é óbvio que isso não vai acontecer, e pelo contrário, um vai fortalecer o outro, isso já é claro, né? É o omnichannel que a gente fala hoje, né? O omnichannel, muitas vezes compra no virtual e tira no físico, Sim. Muitas vezes compra dentro da própria loja para tirar na loja ali, né? Sim. Então essa que é a ideia. Mas o que eu percebo é que muitas vezes o profissional de marketing, o empreendedor, ele investe muito no que ele vê. Como assim investe no que ele vê? Investe na loja física, investe na fachada, no melhor ponto comercial, num estoque, numa estrutura, num design, arquiteto, decorador, maravilhoso. Só que na hora que chega na internet, ele faz um sitezinho e eu quero aparecer no Google, lá no Google Ads, que é o pago, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele não investe, não estou dizendo na mesma proporção, mas ele não pensa com o carinho que ele pensa na loja física dele. Isso. Ainda se pensa muito naquela história assim, vou fazer alguma coisinha, porque é baratinho, né? Então esse inho, né? Agora, olha que perigo que é isso. Se você tem um cliente transacional, né? Um perfil de cliente transacional. Sim. Não tem um cliente melhor do que o transacional. Um cliente que muitas vezes está com interesse de compra. É a mesma coisa que aquele cliente chegar na tua loja e pegar e falar, olha, eu tenho interesse nessa televisão 40 polegadas, Smart TV. Ele sabe o que ele quer. É um sonho para o vendedor, né? Esse público. Sim. Esse público é um sonho para o vendedor. Mas e aí? O cliente tá pronto, tá com a casa arrumada, tá com o site, com a loja virtual arrumada, né? Mesmo que fosse um site institucional, tá com a casa arrumada no virtual? Quando o cliente procura o produto, quando o cliente procura o serviço, quando o cliente procura o nome da empresa, muitas vezes não aparece. O Google, ele só é um meio, né? É o meio pelo qual esse potencial cliente vai chegar até o seu site, vai chegar, né, até a sua loja virtual, mas de fato a loja virtual em si, né, o ambiente, o seu site é o que vai fazer vender ou não. Né? Quantas vezes a gente já não procurou, inclusive nesse final de semana, tava uma questão pessoal lá, minha esposa procurando um fogão e ela falou, olha, eu achei aqui nessa loja, ele tá, sei lá, R$100 mais barato do que em todos os marketplaces, em todas as lojas que ela tava vendo lá, para não citar nomes. Ela falou, e essa loja aqui? Aí eu fui dar uma olhada e falei assim, caramba, né, cara, como que a gente tem que tomar cuidado? E estava ali, ranqueado no Google, nesse caso a gente estava pagando, né, o Google Ads, mas, infelizmente era um site de golpe. Até eu falei para ela assim, caramba, cara, como que a gente consegue ferrar com esses caras aqui? Porque um site que, assim, se apropriando de nome de Magalu, que era parceiro Magalu e etc. Usando print como se tivesse lá, não sei quantas vendas no Mercado Livre, não sei qual a avaliação, mas era tudo imagem, nada você conseguia clicar para se certificar se era ou não, e etc e tal. Falei, isso é um golpe. Então, quer dizer, é isso que a gente tá falando aqui.
o ambiente mesmo que vai fazer com que a coisa se concretize, que seu negócio se concretize, que você consiga vender, é o seu site. Então, quer dizer, o Google é importante, e, claro, é o nosso tema de hoje, falar em investimento em Google, né, a importância que isso tem. A gente começou falando disso, né, de como que as pessoas, como está na vida das pessoas usar o Google. Então, as empresas precisam estar lá, mas elas não podem descuidar, como você falou, do site delas, né, que é o ambiente onde realmente as coisas vão acontecer, onde os negócios vão acontecer. Muito, muito. E aí, Felipe, vamos falar um pouco das oportunidades que tem. Muitas pessoas, que eu percebo, muitas pessoas ainda ela não têm a clareza das oportunidades do Google. E quais as oportunidades que tem inicialmente? Quando eu coloco lá, seja navegacional, transacional ou informacional, né, que a gente falou, quando eu digito uma resposta no Google, quais são os resultados que aparecem? Como que é dividido o Google? Legal. Cara, isso parece uma coisa boba, uma coisa besta, mas realmente muito profissional aí já, com tempo de caminhada, não consegue fazer essa diferenciação, né? Então, basicamente nós temos no Google hoje, e quando eu falo Google, vamos falar ali aquele tradicional google.com.br, né? Aquela telinha toda branca, onde você tem uma caixinha de pesquisa ali no meio, e você coloca uma palavra, e quando você clica para fazer a busca, o resultado que ele te traz, né? Aquela relação de sites que ele te traz, basicamente, né, existem duas maneiras de uma empresa aparecer ali. Uma maneira que é paga, né, onde você vai, a cada clique que você receber no seu site, você vai pagar um valor para o Google, né, então é o chamado Google Ads. Que normalmente ali são os 4, 5 primeiros resultados em cima. Isso. Normalmente. Eles, logicamente, vão dar um destaque para isso. Vão dar um destaque para ele. Antes estava bem mais discreto, né? Tinha só ads ali, tudo, há muito tempo atrás. Hoje até aparece mais negrito ali, anúncio. Isso, deixa claro, né, para o usuário que aquilo ali é um anúncio, ou seja, aquele espaço está sendo ocupado por uma empresa que pagou para estar ali. Né? Então é o chamado link patrocinado, né? Para quem é mais raiz mesmo, é o link patrocinado, que é o famoso Google Ads, né? Ótimo, legal. E a outra forma... Ali você pagou, apareceu. Se você pagou e se o valor que você está pagando, né, ele está de acordo com todos os critérios também de ranking do Google, pagou, apareceu. Deixa eu falar um pouquinho, antes da gente falar das outras opções, deixa eu falar um pouco desse Google Ads, né? O Google Ads é muito interessante. O Google Ads eu acho que até é fundamental para muitas pessoas, dependendo do segmento, a gente fala muito sobre isso, né? Você aparecer a curto prazo, porque você realmente faz uma estratégia, define a tua região, define o produto, define tua palavra-chave e anuncia lá e aparece. Só que eu vejo muitas pessoas que colocam lá, se procuram depois, anunciam e falam, poxa, eu não tô achando meu anúncio. Eu coloquei assim que eu vendo água mineral no centro de Curitiba. Água mineral centro de Curitiba. E não apareço. Por que isso acontece? A pessoa paga o clique, ela paga para aparecer, por que ela muitas vezes se procura e não aparece? Essa sua pergunta aí, eu sei que é uma pergunta bem voltada realmente para o dono da empresa, né, para o gerente de marketing que precisa ali dar uma resposta de, pô, tô investindo não sei quantos mil e não apareço. Você falou que se eu investisse eu aparecia, eu investi, agora eu me procurei e não apareci. Os gestores de tráfego falam, né, só você, né, colocar o crédito, eu vou configurar a campanha e você vai começar a aparecer. Né? Mas não é bem assim. Não é só colocar dinheiro e você aparece no Google. Alguns fatores, né, são utilizados, alguns critérios, e esse critério é o tecnicamente chamado de EdgeRank. Né? Não vamos entrar muito nesse assunto que é muito técnico, mas basicamente o que acontece? Quando você decide investir no Google e coloca um determinado valor, você tem que ter a consciência de que assim, esse valor ele não é suficiente para que você apareça 100% das vezes que as pessoas fazem uma busca. Né? Se você fosse realmente tentar dar essa cobertura do 100%, o valor de investimento ele deveria de ser altíssimo. Eu até vou um pouco mais longe, Felipe. A pessoa, na verdade, a gente consegue ter uma estimativa, porque aquilo ali é um leilão. Sim, é um leilão. Então, num dia ele pode estar mais caro, no outro dia um pouco mais barato, ele influencia quantas pessoas estão incluindo naquele dia, naquela semana, naquele período, né? Então, vamos supor claramente de que o custo por clique daquela palavra-chave, daquele grupo de anúncio, aproximadamente seja 50 centavos. Aqui um exemplo, tem palavras-chave que são muito mais caros. Cara, eu sou dessa época dos 50 centavos, viu? Do 10 centavos, do 15 centavos, então caramba. Fala um pouquinho o valor aí pra deixar o pessoal um pouco mais com o pé no chão, Felipe. Olha, hoje, se a gente for tomar aí como base, né, uma média bem geralzona, a gente pode dizer
com certeza que ali naquele tradicional busca do Google, você já tem que pensar de R$1 para cima. E tem segmentos aí que passam aí de 2 dígitos, de R$10, eu vi uma vez, R$15, Felipe, R$50, até 3 dígitos. Desentupidora em São Paulo, na minha época de 2015, já estava mais de R$40. Desentupidora em São Paulo, tava mais de R$40. Hoje deve passar de R$100. Tranquilamente. Tá, R$100 um anúncio, porque o cliente tá com entupido, o cliente ele pega o primeiro, o segundo ali, não é um cliente que fica... E eles têm uma segunda estratégia, mas depois eu falo sobre isso, senão o assunto vai, né, Felipe? Vai indo pra frente. O que acontece? A pessoa, vamos supor, R$1 o clique, então. Sim. Se você é mais modesto, então, menos modesto, de 50 centavos para R$1, né? R$1. Na região que você tem interesse, vamos supor que na tua cidade, se a tua palavra-chave for, um exemplo, floricultura, tá? Floricultura, flores. Sim. Ou qualquer outro produto. Eu tô dando um exemplo agora de floricultura. For R$1 o clique e na tua cidade tiver 1000 buscas, e você consegue ter uma estimativa da quantidade de buscas por dia, Felipe? Por mês? Por semana? Consegue ter uma estimativa? Sim, não em 100% das palavras, principalmente quanto mais específico for o negócio, menos a gente vai conseguir ter essa estimativa de uma maneira clara mesmo, né? Porque seja o Google ou as outras ferramentas que usam essa informação do Google, que ela é pública, né? Do volume de buscas que existem, como você mesmo disse, são estimativas, mas às vezes ele vai dizer assim, olha, a minha estimativa é que existem 1000 buscas, é 5.000 buscas, é 10.000 buscas. Mas já dá um norte pro proprietário. Mas dependendo do negócio e dependendo da palavra que você usa como referência para essa busca, ele vai te dizer assim, olha, eu não tenho uma estimativa para te dar. Não significa que não existam buscas, né? E isso é uma coisa que eu vejo acontecendo demais, né? As pessoas acharem que, eu uso lá uma ferramenta para me dizer, para me dar uma estimativa, para me dizer quantas buscas existem por uma determinada palavra, e a ferramenta devolve 0. Caramba, ninguém está buscando por aquilo? Não significa que ninguém está buscando. Significa que o volume de buscas, ele não é suficiente para que se faça uma estimativa. Mas vamos considerar isso que você falou, que eu tenho aqui um conjunto com, sei lá, 5 ou 10 palavras. Isso. E que eu consiga estabelecer, então, que juntando essas 5 ou 10 palavras, eu tenho aí, sei lá, 5.000 buscas por mês. Então, exatamente. Então, o profissional, né, o investidor, dono de uma empresa, ele quer começar a investir no Google, ele define por que muitas vezes ele não se vê, né? Porque muitas vezes ele coloca um grupo de anúncio de 5 palavras e a estimativa de clique seja R$1 o clique e ele tem 5.000 buscas no mês. Ou seja, naquela palavra-chave, naquele grupo de anúncio, ele teria que investir para aparecer, a princípio, 100% das vezes, porque se ele tiver interesse, R$5.000 naquele grupo de anúncio. Só que ele não vai investir só naquilo, ele quer investir em outros grupos de anúncio também. E tem justamente, não só o investimento, que eu acho que o investimento é um dos principais, mas ele também tem outros fatores como esse que eu falei, que é uma questão mais técnica, que é o ranking, né, esse leilão do Google, e ele tem diversos fatores, como a qualidade do site, como a gente falou um pouquinho aqui, né? A qualidade do site, que é para onde você está enviando esse usuário, a relação que existe entre o que a pessoa usou na busca, a palavra que você quer comprar, o texto do seu anúncio, então tudo isso também existe ali uma linha, né, para amarrar tudo isso, então isso vai formar esse ranking do Google. Mas também tem um outro fator que muita gente não sabe, que é assim. Bom, o Google tem ali uma inteligência artificial, todo mundo sabe disso, né? Sim. E a gente às vezes até se assusta com a inteligência artificial do Google, né? E essa inteligência artificial, ela é capaz de identificar o quê? Bom, o Salim, ele tá procurando por agência de marketing digital e eu já mostrei para ele 2 vezes a agência Planos Digital. E ele não clicou nenhuma das vezes na Planos Digital. Porque muita gente também faz isso, né? Ele se procura... Ele quer se ver, mas ninguém é bobo nem nada, não vai clicar para não gastar o dinheirinho, né? Não vai. Então, o Salim procurou 1, 2, 3 vezes, eu mostrei para ele a Planos Digital. Ele não clicou nenhuma dessas vezes. Então, a inteligência artificial vai sacar assim, opa, essas empresas, elas não fazem sentido para esse cara. Então, ele não clicou na Planos Digital. Eu não vou mostrar ele numa 4ª busca. Eu vou tentar mostrar outras empresas, porque essas empresas, para este usuário, não estão fazendo sentido. Então, às vezes, também você se procurar várias vezes, vai fazer com que você pare de aparecer para você mesmo. Porque a inteligência artificial vai sacar que você não está querendo nenhuma daquelas opções. Olha que interessante, Felipe. Você falou que muitas vezes a qualidade do site influencia no resultado. Influencia em aparecer ou influencia também o custo por clique?
A qualidade do site? Sim, a qualidade do site influencia diretamente no custo real que você paga. Olha que interessante isso, Felipe, porque muitas vezes, na verdade é que o Google está preocupado cada vez mais. O Google só é essa máquina muito boa, né, de uma vitrine muito boa, porque ela se preocupa com a experiência do usuário. Nunca você vai procurar parece óbvio isso que eu vou falar, mas vai procurar, antigamente até acontecia, procurar floricultura, aparecia uma agência de marketing digital, procurava floricultura em pessoa que faz embalagem para floricultura, né? Sim. Hoje o que é? Você tem que, ela mostra cada vez mais o resultado mais real com o que você procura. Então o Google, a inteligência artificial do Google, ela acaba lendo de uma certa forma o site, e se o site estiver otimizado, estiver bem estruturado, tiver com title lá, o título do site, toda a parte estrutural facilita isso para aparecer e ter um resultado menor no custo por clique? Sim, porque o Google ele vai montar o chamado índice de qualidade. Para cada palavra que você insere dentro de uma campanha, o Google vai te trazer um resultado de índice de qualidade. E que aí ele vai fazer todo esse mapeamento que a gente falou agora. Essa palavra, ela aparece no anúncio que a pessoa está fazendo, né? E a página para onde esse usuário está sendo enviado, ela está relacionada com esse contexto. A pessoa que acessa, o usuário que acessa esse site, ele acessa e logo ele retorna para a busca do Google. O Google sabe quando o cara acessou um site e logo voltou para a busca do Google, ou seja, ele não encontrou naquele site aquilo que ele estava procurando. Ou seja, ele também já vai descontar ali, vamos dizer, um 0,1 nessa nota de qualidade. Então tem uma série de fatores. E uma coisa que eu acho muito equivocada, né? A falta de uma estratégia, muitas vezes, do departamento de marketing, muitas vezes, por falta de conhecimento, muitas vezes, até do gestor de tráfego, né? Muitas vezes o profissional ele está procurando um produto. O profissional, o usuário está procurando um produto, ou a empresa vai lá, mostra esse produto para ele no Google. Opa, eu tenho esse produto. O cliente clica, ele leva o cliente para a home do site. Aí o cliente tem que chegar lá e procurar todo o produto de novo. No caso de uma loja virtual, eu vou lá, procuro um iPhone, o Google mostra no Google, opa, eu tenho um iPhone. Aí chega lá, eu clico, aparece na home do site que vende até iPhone, vende eletrodoméstico, vende tudo. Qual a experiência do usuário? Você tem que levar para uma página de categoria daquele produto. Sim, e é uma coisa assim, você que está ouvindo a gente e que, né, trabalha em departamento de marketing ou que trabalha na área comercial da empresa, é um cuidado muito grande que você tem. Você tem que ter esse cuidado, que você falou, não só de, às vezes, você anunciar um iPhone e mandar a pessoa para uma página onde ele vai encontrar lá diversos outros modelos e marcas de celular, e você vai ter que fazer a pessoa procurar o iPhone, né? E isso vai mexer na experiência, quanto também você, se é um e-commerce, mandar para a página de um produto que está sem estoque. Isso acontece bastante. Muito, infelizmente. E se você está anunciando ali, né, um serviço, ou se você não é, né, de fato um e-commerce onde a pessoa vai comprar mesmo, né, 100% online, mas você manda para uma página, às vezes também uma página de erro. Acontece muito isso. Mudou o site, né, troquei aquela página não existe mais, esqueci de alterar a URL no meu anúncio. Então você manda para uma página de erro. Então, enviar o usuário para a página de erro, enviar o usuário para a página sem estoque. Produtos sem estoque são coisas que, assim, você que trabalha aí com marketing, né, mas não opera diretamente as campanhas, por favor, fique de olho nisso, porque isso aí é um ralo de dinheiro. E é isso, você falou um negócio, um ralo de dinheiro. Daqui a pouco a pessoa fala, pô, mas o Google fala que dá tanto resultado, que é tão bom. Visita o site, vai lá no Google Analytics, que a gente falou isso em outra oportunidade, né? Sobre essa ferramenta do Google, né? Tem tráfego, visita o site, o dinheiro tá indo e não tem conversão, não tem venda. Então o Google Ads é a primeira ferramenta. Olha quanta coisa em cada ferramenta, né? E a segunda ferramenta? O que mais que o Google tem de tão bom para nós? Então quando a gente pensa, vamos voltar à linha de raciocínio, né? A gente estava pensando lá, alguém faz uma busca no Google. Fez uma busca no Google, então em destaque, né? Ele vai mostrar os anúncios, né? O Google Ads, os links patrocinados. E logo abaixo, ele vai mostrar um ranking, né? Uma relação de sites da chamada busca orgânica, o resultado orgânico, né? O resultado natural do Google. E quando a gente vai pensar lá nos primórdios do Google, né, esse resultado natural é muito engraçado porque, de fato, quando o Google surgiu, o Google foi aí um trabalho de conclusão de curso, né? Um TCC. E aí ele surgiu como, ok, eu preciso organizar, né, conteúdos que eu tenho na internet, eu preciso organizar essas coisas usando um critério. Qual critério que eu vou utilizar para isso? E o critério
dos primórdios do Google era um critério lá, que até hoje o pessoal fala muito disso, que assim, é uma nota também, parecido com o índice de qualidade dos anúncios, era uma nota também, mas essa nota no início, obviamente, por ser um trabalho ali experimental, vou fazer uma relação de 100 sites aqui, então eu vou dizer, ó, esse site aqui, a nota dele é 10, esse aqui é 9,999. Era uma nota que era atribuída para os sites, levando em conta vários critérios também, mas critérios, obviamente, de quem criou a ferramenta, né? Para o Salim, né, para lá, o Larry Page, aquele eram critérios os importantes para aparecer bem posicionado. Até o pessoal brinca, né, que era o PageRank, né? O PageRank era o que fazia faz tempo essa que relação. essa palavra aí. O pessoal brinca que o PageRank era o ranking do Larry Page, né? Era o ranking dele. Tipo, então, vai funcionar assim, esse é o primeiro site, esse é o segundo, porque eu gosto mais desse, eu gosto menos daquele. Então... E aí ele colocou alguns critérios para que isso funcionasse. Claro que com o tempo o negócio foi crescendo, né? E aí foi tomando essa proporção de que você fazer ali uma relação e dando uma nota manual para cada um dos sites virou algo impossível, né? Óbvio que desde o começo já existia ali uma inteligência colocada, né? A gente exagera um pouco aí na história, claro. Né? Só para que a gente deixe o negócio mais místico, mais bonito, né? Uma história mesmo. Mas enfim, no começo eram alguns critérios, obviamente menos critérios, e eles eram mais manuais mesmo. E claro que o Google foi crescendo, foi se colocando ali uma inteligência artificial, um aprendizado de máquina para que a coisa fosse realmente numa velocidade muito maior. Então, assim, esse resultado natural, esse resultado orgânico do Google, nessa relação de sites, ele tem a ver com diversos fatores, né? E aí, como a gente falou no começo, não vai ser aqui um papo muito técnico. O Google, né, ele nos retorna, quando a gente faz uma busca, 2 tipos de resultado. O primeiro, que está em destaque, são os anúncios, são os resultados, são posições pagas. Quando alguém clica e vai até o site, esse anunciante está pagando por esse clique. E depois ele mostra pra gente uma relação de sites, né? Um ranking chamado orgânico ou natural, que neste caso, quando um usuário clica nesse site, vai até o site, o dono do site não pagou pelo clique. Mas aí começa uma questão também muito importante. É de graça, Felipe, para aparecer ali no teu pago, então não pago. Então não é de graça? É de graça, mas tem que pagar. É de graça, mas tem que pagar. Isso aí essa foi a maneira que a gente começou, né, lá, porque, Salim, a gente faz tá nessa brincadeira do marketing de busca há mais de 10 anos, né? Então, quando eu pude começar a ter essas experiências, foi lá em 2010, 2011, então, né, já faz aí 11, 12 anos, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer as pessoas entenderem o que era isso e como fazer. E detalhe, no começo, cara, lá em 2010, 2011, eu lembro que, né, na época eu era sócio do meu irmão, né, numa agência de marketing e tal, e ele até foi quem se enveredou mais por esse caminho da busca orgânica. Eu sempre fiquei mais relacionado ali com Google Ads. É uma técnica chamada SEO. Isso. SEO, algumas pessoas falam SEO. SEO, CEO, falam de tudo, mas é o SEO, né? Que significa Search Engine Optimization, que é otimizar o site para os motores de busca. Isso, né? perfeito. Que é o Google aí, né? Isso Por mesmo. exemplo, né? O líder hoje. Para você poder aparecer, então, nesse resultado orgânico. Né? Então, a gente brinca que de orgânico e de natural ele não tem nada hoje em dia. Talvez lá atrás ele possa ter sido em algum momento. Essa questão aí de 10, 11 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade muito grande, inclusive, de fazer com que as pessoas acreditassem nisso. E eu lembro que a gente chegava a falar assim para as empresas, olha, eu não vou te cobrar nada. Eu não vou te cobrar nada. Quando eu colocar o seu site no Google, quando ele estiver aparecendo no Google, posicionado ali, né, nas posições mais privilegiadas, você me paga. E mesmo assim, era difícil a gente fechar um cliente. As empresas não queriam fazer porque, sei lá... É de graça, não tem que pagar por clique. Não acreditavam no potencial, etc. E lá nesse momento que a gente explicava, não é de graça? Não, é de graça, mas você tem que pagar. Mas era uma situação muito difícil naquela época, porque tinha alguns colegas deles que apareciam de graça. Porque eu sempre falo o seguinte, o Google vai mostrar um resultado sempre. Sempre. Então, às vezes, um segmento que na época, né, era muito pouco competitivo, um site ruim, sem nenhuma estratégia, aparecia. Ele falou, mas o meu amigo apareceu, por que eu vou pagar para aparecer? Mas ele não se lembrava que tinha muito mais concorrência no segmento dele. Agora você falou, Felipe, que são N fatores para aparecer lá. Mas vamos listar aqui alguns fatores importantes para um site aparecer no orgânico. São muitos fatores, mas alguns fatores são determinantes. Pega aí ó, o seu bloquinho.
Esses dias eu ouvi alguém falando assim, ó, pega sua folha de papel ao maço. Acho que muita gente que tá ouvindo aí nem sabe o que é um papel ao maço. Pega aí, abre seu bloco de notas, né? Vamos ser mais atual, Atualizado. mais moderno. Abre aí seu bloco de notas, ou pega aí seu papel sulfite e anota aí, porque eu vou falar pra você as coisas básicas, uma listinha básica, hoje em dia é básico mesmo. Básico. Isso não significa que você vai estar posicionado lá naquelas posições privilegiadas lá do topo. Mas é onde deve começar. É o ponto de partida, é o Isso. pontapé inicial. Anota aí, porque essas são as dicas para que você tenha um site minimamente otimizado. Sem essas dicas, seu site nunca vai aparecer no Google. Então, vamos lá. Fatores importantíssimos. O título de cada página. Felipe, o que é o título de cada página? Então, quando você faz uma busca no Google, né, o resultado que aparece lá tem sempre uma linhazinha em azul, né, sublinhada, e embaixo tem uma descriçãozinha. Então, essa linha em azul sublinhada é o título daquela página. E cada página do seu site tem que ter um título único. Pelo amor de Deus, não me coloque todos os títulos iguais e nem coloque assim, home, tracinho, planos digital. Serviços, Pro pessoal do nosso site, corra lá mudar, hein? Nossa, não tá assim. Se tiver assim, pelo amor de Deus, né, Salim? Então, cada página tem que ter um título. E um título que realmente represente aquilo que a pessoa encontra lá dentro. Eu gosto sempre de fazer analogia com um livro. Quando você vai comprar um livro, você compra o livro geralmente pelo quê? Pela capa daquele livro, pelo título. Aí você fala assim, caramba, vou dar uma chance pra esse livro. Aí você abre o livro e dá uma olhadinha no quê? Na descriçãozinha, na orelhinha do livro que tem ali um resuminho. Nossa, então, o Google tem um título. Estou me vendo fazendo isso. Descrição. Né? Então, cuide do título e cuide da descrição de cada página do seu site. Tá? O título, principalmente, porque o título diretamente é um fator para você aparecer bem ranqueado aí nesse ranking, então, natural, no ranking orgânico do Google. Fora isso, você tem que conhecer quais são as palavras-chave, né? Como que as pessoas buscam pelo seu produto, pelo seu serviço, e aí você precisa criar conteúdos, criar textos para o seu site que contenham essas palavras. Essas palavras precisam aparecer no título da sua página, mas também dentro do conteúdo da sua página. Aí tem estrutura do site, velocidade, as fotos. Muitas vezes a pessoa tira uma foto com o celular, coloca lá a foto IMG 97542. Pessoal, quando você digita alguma coisa e aparece Google Imagens, da onde que você acha que aparece aquelas fotos? Você vai no Google e digita IMG 957245 e dá um buscar no Google? Não! Provavelmente você vai digitar lá, por exemplo, xícara branca com pires e etc e tal, e aí da marca X. Se a sua imagem está nomeada dessa forma, você aumenta a sua chance de aparecer lá. Então, assim, são alguns fatores realmente. Então, é muito importante você entender essa estratégia. Então, nós temos lá o Google Ads, que alguns fatores influenciam para você aparecer mais vezes e mais barato, tá? Também, não significa que você não vai aparecer, mas mais barato e mais vezes. E o Google, o orgânico, que é ali embaixo onde aparece de graça, mas não é de graça. De graça, mas tem que pagar. Só para eu terminar essa lista, então, Salim, para nem a lista básica não ficar incompleta. Ah, tá bom. Então, título, como eu falei, descrição, cuidado com palavra-chave para construir, para criar o conteúdo da sua página, de cada página do seu site. Você falou de uma coisa aí que é super importante, a gente tem que falar rapidinho sobre ela, que é a velocidade do seu site, né? O Google cada vez mais tem dado prioridade para isso, então um site que seja rápido e que principalmente tenha um comportamento rápido usando redes móveis, né? Porque a gente sabe que a maioria dos acessos hoje são através de redes móveis, né? Então 3, 4, 5, 6, 7, 8G, né? Tudo que vão criar aí por aí afora. Então tem que ter um site rápido e um site que ele, não só que ele pareça ser rápido, mas que de fato ele seja rápido. Então o site carrega inteiro rápido, não é aquele site que você vai rolando, daqui a pouco você volta para um lugar que você estava porque apareceu um banner no meio. Exatamente. Então um site realmente que seja rápido e estável. E por fim, só para fechar a listinha básica, então, você falou também sobre o site ser responsivo, né? Quer dizer, você não falou sobre isso, eu vou falar sobre isso. O site ser responsivo. Esse site ele tem que abrir bem, tanto no computador quanto no mobile. Isso é algo importante. Então, isso cada vez mais as pessoas estão acessando pelo celular. Cada vez mais está se popularizando. Para você pode parecer muito popular, para mim popular, normal navegar pelo celular. Só que as pessoas esquecem esse comportamento. E na hora de construir um site, na hora de fazer um anúncio, na hora de fazer uma mídia, um post, a pessoa vê no computador. Mas na hora que vai postar, tá pequenininho. Na hora que vai navegar, não pensa em navegar no próprio site
pelo celular. O texto é legível, a foto é cortada no meio, né? Não tem os cuidados Tem básicos. aquele site que você tem que pegar e ficar aumentando, indo para o lado. Meu amigo, isso daí é coisa do passado. Tenha uma atenção especial para o responsivo. Agora, você viu o quanto de coisa que a gente falou de tem que ser feito no site, mas como que eu vou, então, aparecer de graça? Uhum. Né? Então, tem que fazer, tem que cuidar do título, tem que cuidar da palavra-chave, tem que cuidar do conteúdo, tem que cuidar do tamanho da imagem, tem que cuidar da velocidade. Por isso que a gente brinca que esse resultado orgânico do Google ele é de graça, mas tem que pagar. Entendi. Você tem que pagar para quem? Para um profissional que tenha o conhecimento técnico, para que ele aplique isso para você, para que ele faça isso pela sua empresa, pelo seu site. Né? Então, por isso que a gente fala, ele é de graça, mas você tem que pagar para alguém fazer com que ele apareça. Né? E esse é um investimento muito importante, investir no orgânico, no meu entendimento. Por quê? Porque senão você fica escravo da mídia paga. Sim. Você fica escravo da mídia paga. Parou de aparecer no Google? Ou subiu o clique, apareceu 2, 3 concorrentes e o anúncio do clique, foi lá em cima, você começa a ficar escravo. Tem no até orgânico, você tem uma condição de colocar mais palavras-chave e o cliente vem mais qualificado também, não? Tem até um exemplo ainda mais simples de tudo, né? Que é assim, você, sei lá, coloca para pagar seus anúncios no cartão de crédito. E aí, numa sexta-feira à tarde, o Google tenta fazer a cobrança e aconteceu algum problema no seu cartão. Sei lá, o cartão expirou, venceu o prazo de validade do cartão. E o Google tentou cobrar, não conseguiu. Ele vai parar os seus anúncios, você vai ficar ali, sei lá, o final de semana inteiro, sem veicular nada. E aí, na segunda-feira, você vai falar, caramba, minha empresa parou, meu negócio parou. Era um problema no cartão. Então, quando você fica completamente dependente, né, de tráfego pago, né, do Google Ads, você tem esse tipo de problema. Se acontecer, como você disse, entrou mais concorrente, né, o custo do clique foi maior, etc. Mas até uma bobeirinha, uma besteirinha como essa do cartão que venceu, que deu o prazo de validade, você pode ficar assim completamente com o seu negócio parado, né? E tem uma história que eu lembrei que agora falando isso, que é engraçado, que é assim, um dia um cliente que fazia só esse trabalho de Google Ads, né? Ele falou assim, puta, eu preciso de uma reunião, queria conversar com vocês para falar sobre o marketing digital. Caramba, né? Tipo, ficou um negócio meio misterioso, né? Tava esperando aquela conversa? O que será que ele quer falar? Que não tá dando certo? Que não tá funcionando? Ou que tá legal, que tá bacana? E ele falou assim, cara, eu vim aqui porque eu quero saber o que mais que eu posso fazer, né? Qual é o próximo passo que eu posso dar? Porque eu descobri uma coisa, o meu negócio para quando eu não tenho nada acontecendo na internet. E como que ele descobriu isso? Olha só, ele fazia alguns investimentos de anúncios, né, offline, etc. Alguns anúncios em jornais, em guias específicos da área dele, porque era um negócio dele era B2B. E ele falou, eu tive um problema, né, técnico com o meu site, ele ficou fora do ar durante 3 dias. Durante 3 dias não tocou o telefone da minha empresa. Durante 3 dias a gente ficou um olhando pra cara do outro, tipo assim, e agora? O que a gente vai fazer? Jogar um baralho, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos aprender a jogar canastra porque não vender não vai dar. Horas ali esperando o telefone tocar e não tocava. Ele falou, cara, eu descobri que a minha empresa, ela depende da internet, nesse caso dele, depende do Google para rodar, para girar. O meu negócio depende do Google. E aí, nesse caso, né, a gente ampliou a estratégia para isso que a gente está falando aqui, que é a busca orgânica, até para que ele não ficasse completamente dependente só do Google Ads. Mas eu lembrei quando você falou justamente isso. Pô, eu não posso ficar escravo de uma única forma. Não pode. Mas eu acho que, inevitavelmente, hoje, a gente só é escravo de uma coisa chamada internet, né? Disso nós somos escravos, né? Então, a gente está aqui justamente por causa de internet. Nosso trabalho é com a internet. Né? Mas a gente... claro que dentro da internet você vai ter N possibilidades, né? Mas é uma coisa interessante para as pessoas que trabalham, né? Para o gestor comercial, para o dono da empresa, porque ele quer ver o resultado. E aí a gente sempre fala o seguinte, né? Cuidado para não construir um castelo de areia. O que é construir um castelo de areia? Você ficar 100% escravo da mídia paga, você ficar 100% escravo do Google Ads. Porque quando você acabou de falar, tem algum problema no teu cartão, tem algum problema no teu site e teu telefone para de tocar, você tem um problema sério naquilo. Não significa que você não tenha que investir no Google Ads, mas a internet te possibilita você investir de várias formas. O próprio Google, você tem a Google Shopping, você tem YouTube, você tem as redes de display, você tem o Google Search, que é o pago, e o orgânico. Sim. Investir no orgânico. Inclusive eu vi, acho que nas suas redes sociais, esses dias eu vi você fazendo um conteúdo, né? Você criou um conteúdo lá e eu falei, caramba, cara, o que o Salim quer com isso? Dizendo que, né, o império do Google pode estar chegando ao fim. Né? E você falando de uma coisa que é real, que é a questão dessa influência que as redes sociais estão tendo, principalmente nessa nova geração. E isso faz todo sentido. Então, quer dizer, você não pode
colocar toda a sua estratégia, ou o pessoal também gosta de falar, né? Você não pode colocar todos os seus ovinhos na mesma cestinha. E esse post que o Felipe está se referindo tá ali no Instagram da agência, @agência Planos Digital. Vai ali, veja, onde a gente comentou que o reino do Google realmente pode estar abalado. Por quê? Porque a nova geração, o Google identificou que a nova geração ali, os jovens, né? Na hora do almoço, até 40% dos jovens, eles não estão procurando mais lugares para almoçar no Google. E estão procurando em outra ferramenta, outra rede social. O TikTok. É isso mesmo. O TikTok as pessoas ainda pensam que era só dancinha e negocinho legal, tudo. Mas o que acontece? Fazer conteúdo de valor, as pessoas vão restaurante na cidade X, lanchonete, o que comer, tudo. E aparece lá a foto, o cardápio, as pessoas fazendo. E aí me deu curiosidade. Eu não tinha uma frequência para acessar tanto o TikTok. Eu fui ver. Coloquei lá restaurante, em Curitiba no caso. Me surpreendi com os resultados. Coloquei restaurantes em São Paulo. Me deu água na boca de vontade de pegar um avião e ir para São Paulo comer naquela hamburgueria que apareceu na primeira posição. Olha o resultado, olha o comportamento do público. Então, na verdade, você entender também qual o teu segmento, qual que é o público que você está, ajuda você a fazer qual estratégia eu vou investir no Google, né? Claro que o papo agora é aqui sobre o oráculo do momento, né? A modernidade. Que é da modernidade, que é o Google. E aí a gente falou, então, Felipe, sobre o Google Ads, a importância do Google Ads, né? E como que você aparecer lá. E o Google Ads, ele tem algumas ferramentas também para você aparecer. No Google Ads não é só aqueles 4, 5 anúncios ali em cima, né? Sim, sim. O pessoal, quando a gente fala muito de Google, as pessoas acham que assim, o Google é você entrar lá naquela caixinha de pesquisa, digitar alguma coisa e aquilo que apareceu é a possibilidade de anúncio no Google, né? Essa é a mais clássica, essa com certeza é a mais usual. Também hoje em dia ela é a mais cara, né? Como eu falei, a gente é aí da época dos centavos, né? 10 centavos, 15 centavos, 50 centavos, né? Hoje, logicamente, né? Pela alta demanda, foi ficando mais caro e aquele espaço ali ele é limitado, né? Principalmente, igual a gente fala, pós-pandemia, as empresas que investiram e viram o resultado agora não saem mais, é difícil sair mais e pelo contrário está aumentando. E digo para você, Felipe, isso é só o começo. Você começar a investir no digital é só começar. As empresas, cada vez elas estão começando no digital e depois no físico. Porque hoje você percebe que você consegue qualificar muito o cliente vindo na tua empresa. Mas fala um pouquinho para nós, Felipe, explica um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Até fiz uma colinha aqui. Tem o Google Shopping. O que é o Google Shopping? Isso. Então, para quem, né, tem um e-commerce ou para quem não tem diretamente um e-commerce, mas que tem ali, né, um chamado inventário de produtos, né, tem ali uma relação de produtos e vende em uma loja física, você pode trabalhar anunciando nesse espaço chamado Google Shopping, né? Eu acho que praticamente todo mundo que está assistindo aí a gente já viu. Você faz uma busca no Google, né? Você faz a busca pelo seu celular, você faz a busca para comprar uma câmera, você faz a busca para comprar uma televisão. Você vai ver ali em destaque, né? O Google traz em destaque alguns produtos com uma imagenzinha, o nome do produto, o preço, né? E se você clica, você vai direto para a página daquele produto. Olha que interessante. Então esse é o chamado Google Shopping, né? Ele realmente tem essa característica de ser como um shopping, né? Uma vitrine onde vai te mostrar várias possibilidades para aquele produto que você pesquisou. Já mostra fotos, ou as pessoas estão cada vez mais visual, né? Sim. E isso é importante a gente entender, pessoal. As pessoas estão ficando cada vez mais visual, lendo cada vez menos, né? Infelizmente. Isso é interessante, né? Infelizmente, né? Então o Google Shopping é realmente onde aparecem aquelas imagenzinhas, tanto no topo quanto no lado direito ali também? Hoje é mais raro, mas ainda aparece, né? No começo do Google Shopping era só do ladinho, né? Na coluna da direita. Depois o Google deslocou ele pro topo e pra coluna da direita. Hoje ainda aparece, mas o Google privilegia mais realmente aparecer no topo, tá? E tem isso que eu falei, muita gente não sabe. Mas aí você tem um negócio que você não vende diretamente pela internet, né? Você não tem loja virtual onde o cliente aperta o botão comprar, mas você tem aquele produto no estoque na tua prateleira. Você pode anunciar no Google Shopping, porque você vai fazer esse chamado inventário de produtos, onde a pessoa vai ver o seu produto, como se fosse para comprar ele, mas ali ela vai ter a oportunidade depois de ir até a sua loja. As pessoas, muita gente não sabe, você tem mas que ter um site um catálogo de produtos, ou você pode ter simplesmente um site institucional sem aquele inventário online? Não, você precisa ter, né, aqueles produtos cadastrados no seu site, cada um em uma página única, né, você atender ali aos critérios, né, do Google ali, que é uma questão mais técnica de ter ali, né, o feed
de dados, né? O feed com os seus produtos. Título, a foto, a informação, produto, descrição, e tudo. você cadastrar lá na central de comerciantes do Google, né? Que é o Google Merchant Center. Você precisa fazer todo esse processo. Mas você pode fazer isso sem ter, de fato, a loja virtual. Sem ter o botão comprar ali para a pessoa passar o cartão de crédito na hora. É mais barato anunciar no Google Shopping do que no Google Pesquisa, no Google Ads por search, pelo resultado? Essa é uma boa pergunta, viu, Salim? E a resposta é aquela que todo mundo adora. Depende. Depende, sabe por quê? Porque assim, ó, quando a gente pensa na busca tradicional do Google, ela vai funcionar basicamente pela palavra-chave. Tá. Então você vai definir que você quer comprar a palavra-chave lá, TV LG de 60 polegadas. E aí você só vai aparecer para aqueles termos de pesquisa que o usuário está usando, que sejam relacionados a essa palavra que você comprou, da TV LG de 60 polegadas. Então, o seu universo, a possibilidade de se aparecer, ela é mais restrita. Então, quando você é mais restrito, automaticamente o seu valor acaba sendo maior. Entendi. Agora, quando você anuncia, por exemplo, no Google Shopping, você não trabalha com palavra-chave. Você vai colocar, então, né, esse feed de dados, é uma questão ali técnica, automático, né? Do site. Ele faz uma leitura do seu site. E aí ele vai, baseado na leitura que ele fez, na indexação do conteúdo que ele fez, ele vai começar a mostrar o seu produto nas buscas que as pessoas fizerem que tiverem relação com aquilo. Mas aí o universo já fica mais expandido, ele fica maior. Então por isso que a tendência é que o Google Shopping tenha um custo por clique menor do que a busca tradicional do Google por palavra-chave. Porque você expande as suas possibilidades de aparecer. E às vezes em uma busca que ela é uma busca mais específica de um usuário, onde você não tenha tantos concorrentes por aquela palavra, você pode aparecer e aí pagando um valor bem menor. Felipe, e nós temos aqui, na hora de anunciar no Google Ads, por exemplo, nós temos 8 opções, 8 canais de divulgação dentro do Google Ads. Olha quantas possibilidades tem. Nós temos aqui, então, né, para você anunciar. Dentro do Google Ads, nós temos a pesquisa, que são aqueles 4, 5 primeiros anúncios que aparecem ali e de forma escrita, o cliente clica, o usuário clica e vai para dentro da página. Nós temos o Google Shopping, que são as fotos do produto, né? Que aparecem, que puxam do teu site, seja numa loja virtual e não necessariamente precisa ser numa loja virtual, você pode ser um site de inventário. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. O Google Display, o Ads Display, Gmail, Maps, Discovery, YouTube e Remarketing. Ou seja, você tem todas essas opções para Google Pago. E muitas pessoas só sabem ali uma ou duas opções. Me explica um pouquinho sobre o Google Display. Quais são as possibilidades, as vantagens de você anunciar, fazer redes de display? Legal. Quando você entra na rede de display do Google, você está extrapolando, né, aquele tradicional google.com.br e fazer uma busca utilizando uma palavra, né? Então, você está navegando na internet, né? Você está entrando num site de notícia, né? Você está entrando num site aí de fofoca, enfim, está navegando pela internet. A maioria dos sites, quando a gente entra hoje, eles têm banners, né? Publicidade. Afinal de contas, todo mundo precisa pagar as suas contas, suas despesas, então tem lá os seus banners. Muitas das vezes, não é 100% das vezes, mas muitas das vezes, esses banners têm uma relação com o Google. Então, esses sites são parceiros do Google para exibir publicidade. Certo. Então, eles ganham do Google, né, para exibir aquela publicidade. Então, o anunciante ele pode escolher anunciar nessa chamada rede de display, né, são sites parceiros do Google, e o formato mais convencional, se a gente poderia dizer aqui de uma maneira mais genérica, é o banner. Né, como se fosse o formato de imagem de banner. Mas, na verdade, hoje... Que estão cada vez mais visual também. É, né? Mais visual. Mas hoje o Google, inclusive, ele tem ali uma maneira de você subir um anúncio que ele serve tanto para rede de pesquisa quanto para rede de display, que ele fala que é um anúncio que ele é responsivo. O anúncio ele vai se adaptar ao espaço que ele tem. Então, lá na busca tradicional do Google, ele vai se adaptar ao espaço que ele tem, exibindo mais ou menos linhas de descrição do seu anúncio. E na rede de display, ele às vezes vai exibir uma imagem junto com um texto, às vezes ele vai exibir só a imagem, algumas vezes só o texto. Então, ele vai se adaptar ao tamanho, né, ao formato do espaço que ele tem naquele site. Então, veja só, o Google Rede de Display, o Google disponibiliza alguns tamanhos padrões. A gente tem duas formas. O agente oferece para o Google, fala, olha, eu quero que dentro desses tamanhos, tá aqui o meu conteúdo, a minha imagem, eu quero que você mostre isso.
Ou tem como eu falar pro Google também, né? Falar pro Google é bom, né? Google. Google, Ok, quero Google. que faça isso, né? Ok, Google. Você configurar no Google para ele fazer isso automaticamente. Isso, o Google ainda permite fazer isso, né? Você pode subir anúncios gráficos, ou seja, eu quero só exibir banner. Essas então imagens. tá aqui, essas imagens. Ou você pode fazer esse anúncio chamado anúncio responsivo, onde você sobe imagens e também textos. E aí, de novo, a famosa inteligência artificial do Google é quem vai saber, opa, agora é melhor eu utilizar só imagem mais texto ou só texto? O legal, espaço né? que eu Eu vou tenho agir é para como um ou cliente. para outro? Eu vou agir como cliente, tá? Eu sou o cliente aqui agora, fique calmo. O que é mais barato? Anunciar como Google Imagens, subir imagens, banners prontos da minha identidade corporativa? Sim. Ou deixar o Google fazer isso automaticamente? O mais barato é deixar o Google fazer automaticamente. Porque, de novo, quando você sobe anúncios, né, quando você sobe peças gráficas e o Google vai ter lá as dimensões, né, os formatos possíveis de anúncio, você está dizendo assim para ele, olha, eu só quero espaços onde eu possa exibir os meus banners. Eu não quero, não estou te dando possibilidades, um plano B, C ou D. É só isso, eu só quero espaço que me proporcione essas imagens. Ou seja, eu estou sendo seletivo, então vai ser mais caro para mim. Agora, quando eu digo para o Google, olha, eu tenho imagens, mas se você quiser em algum momento eu exibir só os meus textos, eu tenho aqui também textos. E se você quiser exibir uma junção de imagem mais texto, estão aqui as imagens e os textos, você usa, ele se torna mais barato porque ele é mais flexível. Então a rede de display do Google, geralmente, ela se torna mais barata porque ela é mais flexível do que a busca. Mas aí tem esse segredinho de você acabar utilizando esse formato hoje de anúncio responsive. Mas entra uma coisa que você falou que é super importante, que a gente sabe que tem empresas que elas precisam respeitar uma questão ali de comunicação, do branding. Então, por exemplo, eu não posso aparecer com um anúncio onde tenha só texto. Eu preciso ter um anúncio onde tenha a imagem com a minha identidade, com a identidade do meu produto. Então, nós, enquanto profissionais de marketing, a gente tem que saber o momento certo de usar uma ou outra estratégia. E isso que você falou é muito interessante. Deixa eu interromper o papo aí, mas não corta não, edição. Como cliente agora, também quero uma pergunta. Claro. O que é mais eficiente? Ele perguntou que é mais barato, mas o que é mais eficiente nessas duas? Ou não existe mais eficiente? É a famosa resposta maldita. Depende. Depende, Michael. Sabe por quê? Porque, cara, dependendo daquilo que você tem como estratégia, se você mostrar para o cliente só a imagem, usar todo o espaço que você tem para ser só a imagem, ele vai ser mais impactante para o cara clicar e converter. Agora, dependendo de qual é a estratégia, você deixa livre para o Google e ele vai falar assim, agora eu vou usar aqui nesse espaço só um texto. Eu vou usar aqui melhor esse título, essa chamada pelo pessoal aí, né? Hoje o pessoal gosta de dar nome para tudo. Eu vou usar essa headline, né? Eu vou usar esse título impactante e vou usar só ele para fazer com que o cara clique e vá até aquele site e ele pode converter para isso. Então, é muito difícil eu falar para você, eu cravar que só o formato gráfico ou o formato que, vamos dizer, híbrido, ele funcione mais ou menos. Então, assim, em termos de conversão, é o famoso teste, né? Então, geralmente, quando se tem essa possibilidade, e isso está muito relacionado com grana, né? Quando a gente tem mais grana para anunciar, a gente vai fazer os dois formatos, inclusive. Eu tenho anúncios, eu tenho conjuntos de anúncio só com imagens e um outro conjunto, um outro grupo de anúncios, né, que o Google chama, com esse formato responsivo. Porque aí eu vou deixar o Google realmente trabalhar, inclusive, com as duas possibilidades. E ele vai entendendo aquele que converte mais. Mas está muito relacionado, acho que, com essa questão não só do momento da pessoa, do usuário, mas também com aquilo que é a proposta do que eu estava falando aqui da marca. Então, por exemplo, se uma marca que tem um branding muito forte, às vezes o anúncio gráfico, aquele que é o banner, que eu obrigo o Google a exibir o banner, ele vai ser mais efetivo do que o responsivo. Porque a pessoa tem aquela conexão com a identidade da marca, né? Com o visual, né? Eu ainda defendo muito a construção do branding de uma empresa. Nós, brasileiros, temos como eu falo sempre, a gente quer muito resultado a curto prazo. E a curto prazo a gente fica muito escravo do preço do cliente, sempre ser o mais barato ou ter o melhor preço. E muitas vezes o cliente não vê a qualidade e o diferencial. Tanto é que o slogan da nossa agência aqui da Plano Digital tenha uma marca impossível de ser ignorada. E quando a gente fala rede de display, eu defendo muito o profissional, o investidor marketing, né? Quem está investindo no marketing digital, fazer os banners da tua marca, das suas cores, para você defender, construir o branding, construir uma marca. Igual eu sempre falo, quando você investe no marketing digital, você tem duas maneiras de você fazer isso. Resultado a curto prazo, que é o Google Ads, enquanto você investiu, você está pagando, você está aparecendo. Isso para mim é um perigo, porque você está construindo um castelo de areia, parou de investir, o castelo desmorona, e quando você faz um brand
a médio prazo isso começa a dar resultado. Agora, você tem uma composição de mídia de tráfego pago, com SEO, com otimização, com Google Shopping, com redes de display, para você construir uma marca, eu acho que aí tem um cenário muito interessante. E aí, muitas vezes, a gente vem lá, é barato investir no marketing digital. Amigo, igual você sempre fala, o que é barato? Né? Porque muitas vezes, se você for ver o preço de um aluguel, estrutura, estoque, arrumar o piso, arrumar a luz, fazer um cenário bonito, papel de parede, móvel sob medida, na internet você não precisa de tudo isso, mas você precisa de um bom site, um site otimizado, investir em texto, investir em headline, investir em fotos, investir em conteúdo de valor, faz diferença. Sim. E aí a gente cai num outro detalhe também, Felipe, que eu queria falar um pouco para você sobre YouTube. O YouTube faz parte do Google. Muita gente nem sabe que o YouTube é do Google, né? E que para você anunciar no YouTube, né, você utiliza a plataforma do Google Ads. Né? Então, no YouTube você vai ter uma característica um pouco diferente, né? Você consegue fazer coisas diferentes. Então, você consegue trabalhar com as clássicas palavras-chave, porque o Google, assim, ele tem uma inteligência que o quê? A base do Google é a famosa rede de pesquisa. Então, lá é aquela caixinha de pergunta lá que você coloca uma palavra e, pum, faz uma busca no Google. Então, por exemplo, essa rede de display que a gente está falando, agora o YouTube, eles também são influenciados por essa rede de pesquisa. Ou seja, se eu faço uma busca no Google, abri o Google lá e procurei pelo iPhone, eu posso estar navegando no YouTube assistindo um vídeo, às vezes eu quero assistir um vídeo, estou assistindo um vídeo de um tutorial, alguém mostrando lá o iPhone, o review, etc. E sou impactado por uma publicidade de uma loja que vende um iPhone. Como que isso aconteceu? Né? Obviamente o Google pegou essa pesquisa que eu fiz, pegou pela minha relação de contexto, esse cara está procurando o iPhone e existe um anunciante que está anunciando o iPhone. Né? Então o Google, o YouTube, ele pega essa relação com a palavra-chave, você pode anunciar em canais específicos, né? Ou em vídeos específicos. Então, por exemplo, você pode querer anunciar o seu produto para pessoas que assistam vídeos relacionados com um determinado tema. Né? Então, por exemplo, a gente fez muito, né, na época na agência, vídeo para, por exemplo, eu quero só para pessoas que assistam vídeos sobre moto. Né? Então, hoje em dia existem diversos canais, né, de motociclistas que gostam de filmar, né, os seus passeios, etc. Então, assim, poxa, eu quero anunciar o meu produto, né, só para pessoas que assistem vídeos que são de canais que falam sobre, né, tipo esse meio que lifestyle aí da moto. Por exemplo, isso é tão inteligente, por que anúncios de brinquedos, anúncios de loja de brinquedos aparecem para canais infantis? Porque sabe que o público é infantil e o público, a criança tem um poder de compra, né? Não um poder de compra, mas uma influência na decisão de compra muito grande. Sim. Então não faz sentido muitas vezes um anúncio de moto aparecer para criança e o brinquedo aparecer para um adulto. Ah, mas isso é óbvio. É óbvio, mas veja isso na prática, como isso é totalmente segmentado e é possível fazer estratégias definidas por público, por público de interesse. E isso é muito interessante. E, Felipe, nós estamos na era do vídeo. O vídeo está com um poder muito grande, né? Então, cada vez mais, as empresas, não importa o segmento, investir em vídeo é fundamental. Investir, na verdade, na humanização da marca. Mostrar o rosto, mostrar a empresa, mostrar o funcionário trabalhando, mostrar o funcionário. Muitas vezes o que eu vejo cada vez mais as empresas fazendo acordo com os funcionários e falando sobre os produtos, falando sobre o diferencial, embalando os produtos, despachando os produtos, mostrando a estrutura da empresa, e isso traz uma credibilidade muito grande. Por mais que as pessoas ainda falem, mas o digital é só no digital, é na loja virtual. A loja física pode servir de um apoio muito grande para a decisão da venda no digital. E quando eu falo da venda do digital, não significa só venda online, venda na loja virtual. Você ocupar toda a estrutura da tua loja física, mostrar a tua estrutura para dar credibilidade para o cliente comprar de você. Então, investir em vídeos, em estrutura, benefícios do produto, da tua equipe trabalhando, do teu espaço, da tua localização, é a bola da vez. Isso cada vez mais o YouTube, as pessoas devem investir no YouTube, né? Isso mostra que tem gente atrás daquela empresa, né? Que não é só um CNPJ, né? Tem um CPF ali por trás também, né? E realmente o YouTube ele tem um potencial muito grande para isso, né? Então, por exemplo, você citou aí como uma das possibilidades o remarketing. Então, o YouTube é um dos canais, né? Onde as empresas investem muito em remarketing, né? Muito. Então, o usuário entrou no site, viu determinado produto ou, né, entrou numa página de um serviço específico, quando a pessoa está lá no YouTube,
aparece para ela o remarketing, né? Falando assim, ei, volta para cá, né? Eu vou te falar mais sobre esse produto. Se tem alguma dúvida, eu vou te falar tudo sobre ele para você voltar lá e comprar, né? Então o YouTube, muita gente não sabe, mas né, o YouTube é do Google e o YouTube, os anúncios do YouTube, só tirando ali, obviamente, alguns projetos especiais, como a gente vê sempre ali na página de entrada do YouTube, ali é diferente, funciona como a boa e velha mídia, por reserva, né? Por quantidade de impressões, etc. Mas aquele clássico do YouTube que todo mundo ama quando tá assistindo um vídeo, né? Tá no momento mais legal do vídeo, aparece aquela publicidade, principalmente aquela que você não pode pular de 15 segundos, que você fica assim, puta merda, vai. Então isso aí é feito pelo Google Ads. E isso que é importantíssimo, agora você falou algo interessante, ter uma estratégia, fazer vídeo nem sempre é o mais barato, as pessoas falam, liga um celular ali, é possível? É, mas uma boa edição, uma boa cópia, o que você vai falar, uma imagem bem atraente, uma estratégia bem atraente faz a diferença, porque se nos primeiros 5 segundos você não pode pular, rapaz, aquilo ali é teu ouro, você tem que falar, atrair o cliente nos primeiros 5 segundos, ele fala, tá bom, me convenceu, agora você tem mais 5 segundos. Vou dar mais uma chance. Os 5 segundos, ele serve para você ter mais 5 segundos para o teu cliente e os 10 segundos para ter mais 5 segundos e você tem que ter cada hora 5 segundos de valor, né? É isso mesmo. E o YouTube, ele tem vários formatos, né? Desde aquele videozinho que todo mundo adora, que é o de 6 segundos, que você não pode pular, né? Até vídeos maiores, obviamente, até a forma de cobrar do YouTube é diferente, mas isso acho que vai começar a ficar um papo muito técnico que não é para aqui, não é para agora, né? Mas é importante saber que sim, existe a possibilidade de você fazer a compra de tráfego de Google, como a gente está falando de Google, né? Dentro do YouTube, e detalhe, viu? O YouTube é o segundo maior buscador aqui no Brasil. Ele perde só para o Google. Então, o segundo maior buscador, o segundo site onde as pessoas mais fazem buscas no Brasil é o YouTube, ficando atrás somente do Google. E existem projeções de que o YouTube deva passar o Google, justamente pelo que você falou. O vídeo já não é de hoje, é a bola da vez. Um exemplo claro é por que o Instagram está mudando tanto, cada vez mais está entregando mais vídeos, está entregando mais Reels, baseado no quê? No comportamento e no crescimento rápido do TikTok. O próprio Google, né? Muita gente não imaginava que esse fenômeno do TikTok ia chegar no próprio Google. O Google com os shorts e que é o formato, né? Não que o Google tenha vestido um short, viu, pessoal? Pensem no Google, agora pensem no tio Larry de shorts na praia. Não é isso, né? Ele pode estar, ele é dono do Google, ele pode fazer o que ele quiser. Nesse momento, ele deve estar, mas enfim. Os shorts, né? Os shorts, que é um formato do Os Google. Os vídeos curtos, né? Que parece assim, tipo, lembra de longe, mas é uma coincidência com o TikTok. Chegou até no Google, né? Então chegou no Google e o Google tem dado realmente cada vez mais importância para esse formato do Shorts, porque ele entendeu isso que você falou, um comportamento, né, de uma geração, o comportamento dos usuários com o TikTok. Então, se o vídeo é a bola da vez, já faz um tempo, mas parece que só cresce, naturalmente existe essa tendência de YouTube se tornar um buscador com mais volume de buscas do que o próprio Google. Porque quando a gente, né, vamos lembrar aí que a gente tem falado bastante nesse nosso episódio de hoje, esse resultado clássico do Google é aquele resultado que você faz uma busca e você tem que entrar num site, clicar para ler um conteúdo, né? E quando você quer alguma coisa como, por exemplo, eu quero um tutorial de como que eu vou trocar uma torneira na minha casa. Não é muito mais interessante que seja em vídeo do que eu tenho que ler? Primeiro passo, né? Pegue a sua caixa de ferramentas. Segundo passo, um vídeo é muito mais atraente e efetivo para o que a pessoa quer. Tanto que se você for na busca tradicional do Google, naquela caixinha branca, de novo lá, hein, pessoal, na caixinha branca, e fizer uma busca, por exemplo, por como trocar uma torneira, perceba que, é claro que o Google vai trazer esses resultados que são os sites, com os textos, etc. Mas ele vai trazer também já resultados ali dentro do próprio YouTube. E você pode clicar na janelinha de vídeo e sair assistindo. E a gente conversando, por exemplo, eu criei agora, digitei agora há pouco, como dar um nó de gravata. Dificilmente não apareceu um resultado do pago, porque é um público muito segmentado, mas não significa, olha como você gerar um conteúdo de valor, você pode conectar o teu público sem estar pagando por clique, mas não significa que é de graça, porque fazer um vídeo dá tempo, fazer um vídeo tem planejamento, tem gravação e tem edição, mas você qualifica muito mais o teu cliente. E a gente conversando agora de manhã, você falou isso, eu peguei e fui pesquisar, como dar um nó de gravata, apareceu de cara ali 3, 4 vídeos no próprio YouTube. Claro que no YouTube também você tem uma técnica para você colocar o teu título, tua descrição, tem uma parte de otimização dentro do vídeo que ajuda você a posicionar muito bem. Mas e principalmente o que eu falo para os nossos clientes aqui na agência você está construindo uma empresa sólida ou está querendo construir uma empresa num castelo de areia?
Ou tua empresa é sólida e talvez amanhã vai ser um castelo de areia? Porque o que te trouxe até aqui não vai te levar no crescimento lá atrás. O que isso significa? O que você está fazendo para atrair a nova geração? A geração de 19, 20, 21, 22, 24 anos que hoje está no TikTok. Não é só as criancinhas de 10, 12, 14 anos que estão no TikTok. E o que significa isso? Se engana muito as pessoas que acham que o TikTok ainda é só dancinha. É vídeo. E cada vez mais, se o YouTube é o segundo canal a segunda plataforma que mais tem acesso aqui no Brasil, o que você está fazendo com o vídeo? Sim. Qual a oportunidade que está deixando de aproveitar? E aí, hoje os empreendedores e os empresários têm uma grande oportunidade de estar presente no Google, de estar presente, se diferenciar, ter uma marca diferenciada, reconhecida, com autoridade no vídeo. Só que muitas vezes ficam deixando para depois. Ah, ninguém está fazendo, eu não vou fazer também. Ah, mas o meu concorrente não está fazendo. Meu amigo, depois que ele fizer, ele já começou essa estratégia 6 meses atrás, porque planejar, fazer, idealizar, fazer acontecer e aparecer o resultado não é da noite para o dia, né, Felipe? Sim, é isso mesmo. Né? E aí você me surpreendeu quando, para anunciar também no Google Ads, você falou que tem no Gmail. Pô, Sim. Felipe, Gmail é mal eu vejo os meus e-mails. Agora você tá falando que tem como fazer mídia no Gmail? Sim, tem sim. E aí você... É simples, como tudo no Google é simples, só que requer, obviamente, um conhecimento específico para fazer isso, mas é possível anunciar também no Gmail, né? O Gmail entra hoje aí dentro do que o Google chama de Discover, né? Que seriam aí, obviamente, como o nome diz, descoberta, né? Então você tem o Gmail, o YouTube como uma plataforma também para descoberta, né? Então quando você assiste um vídeo, ele traz ali alguns vídeos relacionados e etc. E tem a própria rede de Discovery do Google, que é aquele feed de notícias que o Google traz hoje, né? Seja aí para quem tem Android ou para quem usa o aplicativo do Gmail, né? Do Google no seu iOS. Quando você abre uma nova aba. Isso, já aparecem algumas notícias relacionadas sem antes você nem procurou nada e já aparece algumas notícias relacionadas. Ali é o chamado Discovery. Então ali você tem como fazer uma campanha que seja voltada para esses formatos do Google, que é Gmail, YouTube e o Discovery. Então você consegue colocar facilmente aí seu produto ou seu serviço também dentro desses momentos que, de novo, eles têm uma característica diferente, talvez muito voltado aí para o topo do funil, é um momento de descoberta, o próprio nome diz, é Discovery, né? Talvez ali o foco não é você fazer uma conversão de fundo de funil. Vender rápido, fazer com que o cliente te ligue por telefone rápido, peça um orçamento, não, mas que, opa, eu existo. Isso. A minha empresa gerar um lead, né? Fazer um trabalho mais de topo de funil. E por fim, eu acho que a gente colocou aí também, a gente tem aí a possibilidade, a gente falou isso dentro do contexto de YouTube, mas no geral, de fazer o trabalho de remarketing, né? Ou seja no YouTube, seja na rede de pesquisa do Google, seja na rede de display, nós temos como criar uma estratégia para esse usuário já foi para o meu site, ele acessou meu site, ele já sabe quem eu sou, e não eu posso significa que seja ele. só uma loja virtual. As pessoas se enganam muito achando que é só loja virtual. Uma loja física, um site institucional, é possível fazer remarketing também? E é preciso fazer remarketing, né? E uma coisa interessante é, muitas vezes, dependendo do tamanho de verba, do dinheiro que a empresa tenha, para ela possa ser interessante começar fazendo um remarketing. Se essa empresa já tem um tráfego no site dela, se já tem gente entrando no site dela, que ela não dependa exclusivamente do tráfego pago para gerar tráfego para o site dela, ela pode começar com o remarketing se o dinheiro dela for pequeno. Por quê? Entra naquela lógica que eu sei que você fala bastante aí também nas suas redes sociais, que é buscar um cliente novo ou tentar vender novamente para aquele que já é seu cliente. Nesse caso seria buscar um usuário novo ou tentar trazer de novo aquele usuário que por algum motivo já entrou no seu site, já demonstrou ter um interesse. Então, o remarketing não só para quando você tem uma verba muito grande e você já traz um tráfego ali, né, do Google e você reimpactar esse usuário através de remarketing, mas às vezes você pode começar a sua estratégia de compra de tráfego de Google Ads com o remarketing. Então, por isso que a gente fala que, sim, o Google, ele é muito democrático. Ele pode ser para pequena empresa ou para uma empresa gigante. Ele pode ser para quem tem pouco dinheiro ou para quem tem muito dinheiro. Ele pode ser para quem só tem uma verba pequenininha para fazer só um tipo de campanha que é o remarketing, ou ele pode ser para quem tem dinheiro suficiente para utilizar todas as possibilidades do Google. Então, assim, vai depender muito de quem é a empresa, qual é a realidade dela, enfim, né? Felipe, e pra gente fechar esse assunto, né? Funilar esse assunto, fechar com chave, fazer aquele lacinho bonito na caixa de presente, né? O que você acha da estratégia de Google Ads com a busca orgânica? Para quem quer ter uma estratégia
perene, né, de marketing de busca é fundamental. A gente já falou aqui sobre não ficar dependente só de compra de tráfego, mas ao mesmo tempo também tem muita empresa que fala assim, legal, eu tenho uma estratégia de Google Ads, mas o meu foco mesmo é ranquear no orgânico, e assim que eu ranquear no orgânico, eu paro de fazer o Google Ads, porque eu não tenho que mais pagar pelo clique. Tá tudo dentro do marketing de busca, tá tudo dentro do Google, mas eles têm características diferentes, né? A gente já falou aqui sobre a busca aquela informacional, né? Onde você pode construir um conteúdo no blog do seu site, você vai trazer aquele usuário que tá mais no início da jornada, mais no topo do funil, que tá querendo aprender alguma coisa, descobrir alguma coisa, que tem algum problema. Isso é uma estratégia da busca orgânica. E aí depois esse usuário ele pode avançar na jornada e querer comprar. E aí você consegue fazer, por exemplo, uma estratégia de Google Ads muito mais assertiva, porque você vai ter período de promoção, você vai ter período de Black Friday. Então essas coisas que você não tem como fazer, né, tecnicamente ali falando, dentro da busca orgânica de uma maneira tão efetiva quanto no Google Ads. Então, da mesma forma que não fique escravo de Google Ads, não invista só em Google Ads, porque um dia o seu dinheiro pode acabar, um dia o seu cartão pode acabar estourando o limite, um dia o seu cartão pode estar com a data expirada, não invista também seus esforços só na busca orgânica, porque também um dia pode vir um update do Google, um dia você pode acabar tendo um problema técnico no seu site que derrube toda a sua estratégia aí. Entra no que você falou, né, Salim, de não construir um castelo de areia. Então, assim, é muito importante para uma estratégia perene, para uma estratégia que realmente vá do topo para o fundo do funil, do início para o fim da jornada, que você invista no trabalho de SEO, né, que foi o que a gente falou ali, que é a otimização para você aparecer nesse ranking orgânico, mas que você também faça e tenha uma verba para que você tenha um trabalho de Google Ads. Muito bacana, Felipe. E para a gente ir para o final, eu gostaria de fechar com você um assunto bem interessante que vai fazer total diferença para você que nos acompanhou até aqui. Quais são os erros mais comuns na hora de investir em marketing de busca? Que na verdade, quando a gente fala de Google, inevitavelmente a gente está falando do marketing de busca, quando as pessoas estão procurando alguma coisa, né? E quais são os erros mais comuns que tem na hora da pessoa investir no marketing de busca? Bom, vamos lá. O primeiro erro, né, um erro clássico, é não construir uma autoridade. Né? Isso que eu acabei de falar, que é você negligenciar um trabalho de construção de autoridade, onde você vai pensar em toda a jornada de compra, no topo do funil, no meio do funil, o que eu tenho que fazer, qual conteúdo que eu tenho que escrever, como que eu vou realmente me posicionar para que o usuário fale assim, caramba, essa empresa me ajudou. Quando eu tinha uma dúvida, ele tinha a resposta. Quando eu tinha um problema, ele trouxe uma solução para mim. Né? Então, não se preocupar com essa construção de autoridade é um erro clássico, né? As empresas pensam muito em vender, pensam muito em bater a meta desse mês, mas eu costumo falar que você tem que bater a meta desse mês, mas no mês que vem você vai ter meta também, e daqui 2 meses você vai ter meta também, então você tem que pensar a médio e longo prazo. Imagina então, você poder começar daqui 2 meses, né? Você poder começar olhando para tua carteira e falar, opa, eu já tenho X de faturamento desses clientes que há 3 meses atrás me demonstraram interesse em compra. E eu sempre falo, né, cliente, quando o ticket é mais alto, o processo de decisão do cliente é mais longo. Sim. Então você precisa ficar alimentando ele e falar, opa, eu existo, eu tô aqui, tô te ajudando, tô passando conteúdo. Então um dos erros mais básicos, mais sérios é não construir autoridade. Isso mesmo. O segundo erro que a gente conversou aqui é achar que é barato. Isso. A gente falou isso acho que no primeiro episódio, né? O pessoal acha que barato é igual a R$0. Né? E não existe nada com R$0, né? R$0, 0 trabalhos. Então, o que é barato? Né? Qual que é o ponto de comparação? Né? Então, as pessoas elas ainda acham que com R$100 elas vão faturar 100 milhões na internet. Né? Então, esquece isso. Com R$100 você não vai faturar 100 milhões, não. Terceiro erro. Esperar um resultado de curto prazo. Esperar resultado a curto prazo. Então, por mais que, né, muita gente vai falar que no Google Ads você pode começar a investir hoje e vender amanhã, o que não é uma mentira, mas não é sustentável falar isso, né? Porque, de novo, vai depender de uma série de fatores. O correto, o justo, é a gente pensar que o resultado não vai vir no curtíssimo prazo. Né? O Google Ads, por mais que paga, configura a campanha e você está anunciando, existe um tempo de aprendizado, né? O famoso aprendizado do algoritmo, né? E vai de 2 a 3 semanas para o algoritmo começar a entender quem é você, o que você está querendo anunciar, como é seu site, como é a experiência que o usuário tem lá dentro. Então, assim, não ancore
a sua expectativa de estratégia em curto prazo. Eu vou colocar ali certeza que em 2, 3 dias eu estou vendendo. Então, não tenha essa certeza absoluta. Não ancore nada em uma estratégia de curto prazo. Resultado de curto prazo. E muitas vezes, quando você tem um resultado a curto prazo, o cliente é mais desqualificado. O cliente do Google Ads, quando você quer um resultado muito a curto prazo, a tendência é que o cliente te procure por preço. É só você reparar o teu próprio comportamento. Quando a gente procura algo no Google Ads, ali no Google, a gente abre os 2, 3 primeiros sites e vai fazendo análise de concorrência, um filtro. Então, muitas vezes é preço que conta. O quarto erro é muito importante, deixar tudo na mão de um terceiro. Cuidado com isso. Isso é sério. Talvez dos 5 erros, o quarto erro é o mais sério. perigoso para uma empresa, né? O que pode custar mais caro para uma empresa é o quarto erro. Porque seja ele um profissional que hoje trabalha dentro da sua empresa, né? A sua equipe de marketing, seja lá um gestor de tráfego freelancer, ou até mesmo uma agência, se você entrega tudo na mão dele, se a estratégia está 100% na mão desse profissional, se as ferramentas são 100% deles, na hora que o profissional recebeu uma proposta e vai embora. O casamento com a agência acabou, não dá mais certo, eu quero divórcio. E nem sempre é para sempre. Você pode perder tudo. Né? Quantas vezes eu já chegaram, né, empresas para trabalhar com a gente, né, na época que eu estava na agência também, consultoria, minha conta do Google não era minha. Eu descobri que não era minha, era da empresa. Então eu vou ter que começar tudo do zero. Né? Então, por favor, tomem cuidado com isso. Eu falo porque, assim, eu sinto a dor dessas pessoas. Acontece com mais frequência do que a gente imagina. E para fechar, o resultado mais... um dos erros que você sempre bate no pé, que é... Eu sou até o chato, né? Parece que eu sou o chato das métricas, dos dados, né? Então, mas é importantíssimo. É importante, né? Se fala muito que o bom do digital é que você pode mensurar tudo, é que você pode controlar tudo, mas se você não usa esses dados a seu favor, logo eles não servem para nada, né? Então, mensurar, né, tudo que está sendo feito, mas realmente analisar, comparar, né, fazer mudanças baseado nesses dados é realmente algo muito importante e que tem, né, parece mentira, mas tem pouca gente que faz isso. Né? Tem muita gente que sabe fazer isso. Não é o relatóriozinho de quantos cliques teve, qual foi o anúncio mais clicado, tudo. Mas o que isso me converteu? Eu sempre falo o seguinte, às vezes o anúncio que teve mais clique e você pagou mais barato não é o que te trouxe mais dinheiro. Ou o anúncio mais caro não é o que te trouxe mais dinheiro. É você saber qual anúncio te trouxe mais dinheiro, qual campanha, qual canal, qual a fonte de tráfego. E isso, o Felipe é muito bom nisso aí, né, Felipe? Então não cometa esse erro, né, de ignorar aí a mensuração de dados e principalmente a utilização desses dados para que você possa, né, otimizar sua campanha e seus recursos. Né? Afinal de contas, Google só serve para uma coisa, para trazer mais dinheiro para sua empresa. Né? Ou construir uma marca também, que eu acho que vai faz sentido também. Com certeza, mas né, aquela história, né? Ninguém investiria no Google se no final das contas não quisesse vender. Construir uma marca é vender mais. Com certeza, é isso aí. Não ignore nenhum desses detalhes. Se você é um profissional de vendas, se você é um diretor comercial, se você é um profissional da área de marketing, um profissional envolvido com marketing, dono de uma empresa, tenho certeza que esse conteúdo vai poder te ajudar a tomar decisões boas e estratégicas. E se você procura, está insatisfeito com a tua agência, está perdido no teu direcionamento digital, está perdido muitas vezes em como você começar ou ir para outro patamar, você pode entrar em contato com a agência Planos Digital. Aqui nós temos uma equipe com mais de 14 anos de experiência, onde a gente vai te ajudar a construir tua marca, construir um branding, ter um tráfego pago bem feito, ter uma estratégia de consolidação de marca e venda, acelerar as suas vendas. No fim das contas, a internet nada mais é do que uma aceleradora de vendas. Ninguém investe para só estar bonitinho, tô aqui aparecendo no Google para mostrar para a mãe e para o pai. No final das contas, tem que sair venda. Eu falo que a última linha da planilha tem que ser verde, né? Tem que ser verde, Se ela não for verde, tem um problema. Tem um problema sério. Felipe, muito obrigado pelo bate-papo hoje. Valeu, o bate-papo realmente voltado a marketing de busca fenomenal. Muito bom. Olha, conteúdo denso e profundo esse conteúdo. Não encontra com essa qualidade em qualquer lugar. Gostei muito. Parabéns pelo conteúdo. Quem chegou até aqui, se ainda não se inscreveu no canal, né? Se ainda não ativou o sininho lá, se não deu aquele like que gostou do conteúdo e se não colocou algum comentário, por favor, o faça. Agora, depois de ter assistido todo o conteúdo, é a hora de você fazer seu julgamento, né? E outra coisa, dá trabalho fazer isso daqui, é conteúdo que a gente compartilha de jogo aberto, então dê um likezinho, inscreva-se no canal, realmente como o Felipe falou, e
Ative o sininho. Blém, 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 blém. É a única coisa que a gente pede pra você pagar a gente, né? Tá bom? E a gente se vê na próxima, pessoal. Um forte abraço. Valeu, Salim. Sucesso.